Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez com um episódio do podcast Decide Síndico e hoje eu tenho a honra de receber a doutora Andréa Alencar, arquiteta brilhante, já fez projetos enormes, hospitais, trabalha muito com retrofit, enfim. Eu sou admiradora do trabalho dela há muitos anos. Doutora Andréa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Flávia. Muito bom estar aqui com você. E eu espero que a gente vá falar bastante sobre retrofit e que traga conhecimento para as pessoas. O retrofit é uma modernização da fachada de um prédio antigo, seja porque ele está velho, feio e as pessoas acham que a modernização vai trazer um ganho patrimonial, um ganho estético e também aliado a questões da inspeção predial que detectou algum erro, alguma falha. É mais ou menos isso. Exato. Entendi. A gente parte do princípio desse laudo técnico, né? Esse laudo técnico, geralmente a gente faz retrofit de fachada nos prédios que são mais antigos. Mas isso não quer dizer que os novos também não deem problema. A gente já tem visto aqui em Fortaleza vários prédios com pouco tempo de construído, necessitando fazer esses reparos. Nossa! E o que acontece é que a gente precisa partir desse princípio para poder escolher. Não, vamos só tratar aquilo que está no laudo ou nós vamos modernizar para haver uma valorização do imóvel. Geralmente, quando se faz um retrofit de fachada, é um custo alto, então, geralmente, a gente coloca uns materiais mais modernos, né? Mais atuais, para haver a valorização do imóvel. Eu sempre pensei que retrofit eram para prédios antigos, de fato, que já estavam com deterioração pelo tempo, né? Pelo uso, mas existe retrofit também por um trabalho mal feito da construtora. Com certeza. O que a gente tem hoje é o seguinte, é um laudo, é uma inspeção predial que é exigida de 5 em 5 anos e a partir de 20 anos de construção do edifício, você passa a fazer essa inspeção de 3 em 3 anos. Então, o que acontece? Muitos edifícios que não foram bem feitos, não tiveram esse rigor na execução, a gente vê com prédios com menos de 20 anos, até 15 anos, precisando de fazer uma renovação, uma revitalização ou até um conserto de um erro estrutural. Então, em média, uns 15 anos já dá para os síndicos começarem a fazer uma avaliação da necessidade de modernizar todos esses espaços, né? Por mais que ele tenha feito as manutenções necessárias, por mais que ele tenha sido diligente, 15 anos talvez os materiais já comecem a chegar na vida útil deles e aí se faz necessário isso. E como é, doutora Andréa, o seu trabalho você vai até o condomínio? Eu sei que você está fazendo alguns, né, no momento. Sim. A gente estava conversando ali, a gente está fazendo agora uns 4. Já fez muitos antes disso, construiu o hospital, enfim, tenho muito orgulho da doutora Andréa, arquiteta. E síndica, que também faz um trabalho muito bacana no seu prédio. Mas como que é? Como alguém chega até você? Como isso se dá? Bom, eu vou dizer como é que eu comecei nessa área, né? Quando eu fui eleita síndica, queria muito nesse período que eu estivesse síndica, fazer as modernizações, os reparos lá no meu edifício, eu comecei a participar, a ir a palestras, comecei a fazer network com os engenheiros, com os parceiros e comecei a entender mais sobre essa necessidade. Então, eu fui divulgando o meu trabalho como arquiteta e começaram a aparecer os síndicos precisando exatamente de um orçamento, de uma ideia, de uma avaliação em relação aos seus edifícios. Então, o que aconteceu? Nós nos preparamos, eu fui atrás de mais conhecimentos nessa área para a gente poder atuar mais pontualmente
nessa área de retrofit de fachada. Então, essa experiência como síndica me deu esse suporte. Deu entendimento da visão enquanto síndica, né? É. Mas o que eu queria entender o seu trabalho, o diagnosticar não é o seu trabalho porque isso é feito pela inspeção. Perfeito. Aí você faz a planta de como deve ser feito o retrofit, e aí uma empresa de engenharia faz o retrofit com o seu acompanhamento. Em qual momento desse trabalho o seu escritório está inserido? Bom, o que acontece é que quando vem um síndico ou um administrador nos procurar, ele já tem feito um laudo, já está nas mãos dele um laudo técnico. De inspeção predial. De inspeção predial, exatamente. E o que acontece é que a gente precisa analisar, ler essa inspeção predial, porque lá vai estar apontado todos os problemas do edifício. A gente faz essa avaliação in loco e faz uma proposta de um projeto, que pode ser um projeto mais abrangente, como pode ser um projeto mais pontual, né? A gente também pode ser mais audacioso. Pronto. Ou mais enxuto em termos de custo para a execução dele. Perfeito. Né? Isso a gente avalia e a gente propõe na reunião de condomínio. Geralmente a gente leva essa proposta já bem mastigada, já bem avaliada, se a gente vai fazer uma coisa mais ampla, que é fazer um envidraçamento. Hoje em dia o envidraçamento ele tem uma valorização muito grande no imóvel. Se a gente vai trabalhar com revestimento cerâmico ou com porcelanato, fachada ventilada, ACM, então são vários materiais. E cada material tem um custo. Tem um custo. Mais ou menos elevado. Isso. Então, dependendo da necessidade do cliente, você adapta a execução do seu projeto. Isso. Isso é muito bacana, porque é importante saber isso daí, porque às vezes a gente pensa que está distante da realidade, às vezes um prédio é mais modesto, e aí, como eu vou contratar um arquiteta para fazer vai ser muito caro e tudo mais. E não, eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo e eu vejo que você tem esse discernimento de conseguir atuar para todos os públicos. Sim. E entender as necessidades de cada um pontualmente, porque tem arquiteto que é tudo tão up que fica difícil para algumas pessoas conseguirem executar o que ele demanda. Exatamente. E essa sua característica de conseguir entender a necessidade do seu cliente é uma característica muito marcante do seu trabalho e que vale muito a pena. Essa avaliação a gente faz porque não adianta a gente colocar um mega investimento para um edifício que a localização, o prédio em si, dentro do lote, não vai valer o custo que vai ser usado para valorizar o edifício ou a unidade, porque tudo isso valoriza, né? Então, a gente faz essa avaliação bem cuidadosa para ver qual tipo de material é melhor para a gente usar. Também a questão do projeto arquitetônico do edifício, o formato, tudo isso a gente faz uma avaliação, porque às vezes você não consegue colocar um envidraçamento, não é possível, né? Então, isso a gente estuda antes de dar essa proposta para o cliente. A gente faz várias reuniões, a gente explica para os moradores como é que vai ser feito, os materiais, por que da escolha dos materiais. Após essa avaliação e essa apresentação, a gente parte para o escritório de engenharia. A gente parte para a construtora para fazer um orçamento. E ali a gente vai lapidando. Uma hora a gente tem um custo maior, que está fora da realidade do condomínio, e aí a gente adequando. A gente adequa o material, de forma que sempre a gente vê a questão funcional, mas a questão estética, porque um edifício a gente precisa de alguma forma embelezar, né? Sim. Pergunta, que aí mas assim, antes dessa pergunta, eu queria dizer que André é minha arquiteta.
E aí ela falou que trabalha para todos os públicos. Muito engraçado, porque ela pegou o projeto da minha vizinha e o meu. E aí eu dizia que eu era a prima pobre e a vizinha a prima rica. E aí ela tinha que... Mas olha, que essa mulher tá mandando botar aí, André, não tem condição não. E quero dizer que a minha casa ficou linda, 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 linda. E sem aquelas coisas mais caríssimas que estavam se fazendo com a minha vizinha. Mas era muito engraçado, porque era porta com porta. Então, assim, eu sou testemunha de que ela consegue adequar o trabalho dela à realidade dos clientes. E aí eu queria... que às vezes as pessoas, André, elas querem fazer um trabalho de forma equivocada. É como se soubesse fazer e não precisasse do profissional adequado. E eu percebo que o trabalho de retrofit é um trabalho de estrutural, mas é também um trabalho de embelezamento. É um trabalho que requer refinamento. É um trabalho que requer... um estudo. Um estudo de beleza, de como fazer mais bonito gastando menos. Sim. E esse é o trabalho do arquiteto, não é do engenheiro. Uhum. E às vezes eu vejo condomínios que, para tentar economizar, contratam só um engenheiro. E aí eu queria lhe perguntar se você já viu alguma coisa desse gênero e o que aconteceu. Bom, eu já tive essa experiência, doutora Flávia. Foi muito ruim, porque quando a gente foi chamado, meu escritório foi chamado para poder entrar com essa questão do retrofit de fachada, a obra já estava encaminhada, já existiam os revestimentos comprados, e quando nós chegamos para avaliar, tinham revestimentos de tamanhos diferentes, de espessuras diferentes, e não tinham um projeto. Não vai nem para encaixar, né? Só cerâmica, se elas tinham um tamanho diferente. Exatamente. Então, a gente teve um problema porque a gente começou a avaliar a questão dos materiais, a gente também avaliou a questão da junta de dilatação que precisava ser feita. A gente já tinha fachada que já estava pronta e foi bem difícil o trabalho. Por quê? Porque a gente teve que ter várias opções, várias frentes, né? Sim. Aliado isso à questão da estética. Então, o que eu aconselho o síndico ou o administrador que queira fazer, que esteja necessitando fazer um projeto de retrofit? Aliás, uma execução de retrofit de fachada, de reforma, porque está com problema. Primeiro, procura o arquiteto, porque o arquiteto vai fazer a avaliação, vai ver a questão dos materiais que são mais adequados para aquele edifício. E depois de um projeto elaborado, aí você passa para o engenheiro, porque ele vai, além de cotar, ele vai ver a viabilidade, porque tem também que conciliar o desenho, a volumetria do edifício com o projeto. Pois é, eu já vivenciei casos trágicos com relação a isso. Eu advogo para um condomínio que ele contratou direto uma construtora para fazer um trabalho de retrofit. E era retrofit de fachada, mas também era retrofit da piscina, retrofit da outra piscina, era retrofit da área guarita, de lazer. muro. E aí, o engenheiro simplesmente fez uma curva na curva de dilatação. Nossa Senhora, aí foi um problema. Não, aí o prédio nunca mais foi o mesmo, né? É. Porque ele achou que para fazer a piscina e tinha que tirar o canto. Ele mexeu curva de dilatação, né? É na junta de dilatação. Ele mexeu na junta de dilatação e fez uma curva na junta de dilatação. Além disso, ele não tinha um projeto para executar do arquiteto. A piscina vazou para o prédio do lado. Nossa. E aí foi uma enxurrada de água caindo no subsolo, caindo pro prédio do lado. Assim, todo um custo que poderia ter sido evitado. E tá tendo que ser feito todo de novo. Eles estão tendo que refazer tudo. E não foi barato, assim. 2 contratos que eu lembro agora de preço foi 1 milhão. 500 mil cada um. E eles fizeram, parecia, era financiamento de casa própria, porque assim, essa construtora não saía nunca de lá.
Já estava lá há uns 5 anos. Aí fazia um contrato de 24 meses, emendava com 24 meses, emendava com 24 meses. E o prédio ficou um desastre. Desastre mesmo. Porque quando você mexe na junta de dilatação, a junta de dilatação, você sabe melhor que eu, ela vai equilibrar o prédio, né? Isso. Ela vai fazer com que dê o balanço para que a movimentação de terra não prejudique a estrutura do prédio. E o edifício, ele trabalha, como a gente diz, existe essa dilatação porque com o calor ele se dilata e depois quando você chega à noite ele se comprime. Então há um trabalho. Você vê, às vezes, tem situações que dentro do apartamento da pessoa, porque a execução não foi bem feita, não foi recomendado, mas não foi feita a dilatação de um porcelanato ou de uma cerâmica, quando há a compressão do edifício, instala, aí você desplaca dentro da sua unidade, desplaca o porcelanato, a cerâmica ou qualquer revestimento que você não faça conforme está ali dito pelo fabricante. Se o fabricante diz que é 1 milímetro, tem que ser 1 milímetro, 2, você tem que sempre fazer dessa forma. Agora você imagina se a gravidade disso, porque você está falando sobre um porcelanato no piso de um apartamento. Agora você imagina isso na fachada. Sim. Aí o dano estrutural e o dano material também, né? Porque você vai ter que refazer todo esse trabalho. E acho que quando você tem o arquiteto e o engenheiro, um acaba que complementa o trabalho do outro. Porque é verdade. O engenheiro vai dizer, doutora Andréa, esse projeto que a senhora fez está lindo, mas é inexequível nisso aqui. A gente pode chegar num consenso de fazer diferente, mas ele teve uma premissa, que era o seu. Sim. E aí você vai dar uma outra ideia bacana também para tentar resolver a dificuldade que ele está tendo na execução. Mas se você deixa tudo na mão do engenheiro e deixa na mão do engenheiro e sem uma empresa que controle a obra. Sim. Né? Não tem fiscal de obra. A gente tem que andar junto com o engenheiro. E o engenheiro com o arquiteto. Com o arquiteto, exatamente. Os dois têm que andar ali, um ajudando, não é nem ajudando, mas dando sugestões em relação ao problema que está ali. Porque às vezes não se consegue resolver o problema sozinho. Sim. Então a gente junta as experiências, a gente junta os conhecimentos e aí dá uma solução melhor para aquela situação. Porque acontece, né? Ao longo da obra, não pense que o arquiteto entrega o projeto e tchau, pronto, baby, né? Não existe. Em retrofit de fachada você tem que acompanhar, porque as situações estão ali, existem as volumetrias de fachada, que você precisa alinhar, né, uma parte reta com uma curva, e tudo isso a gente tem que ir acompanhando. Ou seja, o trabalho do arquiteto, ele não para no projeto. Não termina no projeto. Ele também permanece acompanhando o desenrolar daquela obra. Isso, é muito importante isso aconteça. Porque quando você tem dois profissionais, um acaba que fiscaliza o outro. Quando Exato. Você fiscaliza o outro, né? Quando você entrega tudo na mão de uma só pessoa, como eu digo às vezes que o condomínio ele entrega a mão de obra, a administração, aí a garantidora contrata a garantidora da mesma, que é só CNPJ, tá diferente, mas são as mesmas pessoas. Quem que fiscaliza quem? Quem é que fiscaliza o mal feito do outro? Então, quando você tem dois profissionais, se você não vai contratar uma empresa que vai instalar só para eu não estou sabendo bem um termo, mas não tem umas empresas que são contratadas só para tomar conta da obra? Para fiscalizar a obra. Geralmente é um profissional. Pronto. Porque ele vai ver quantos metros quadrados a firma colocou lá na parede. Então, ele vai tirar o quantitativo e ver se realmente o que está sendo pago está sendo feito. E se está sendo feito corretamente. Porque no caso desse não é só a contagem. Está sendo feito corretamente. Se o condomínio não tem esse suporte desse engenheiro para fazer a fiscalização, que agora tem, porque depois que acontece o destroço, né? Aí tem tudo. Tem engenheiro, tem arquiteto, tem o fiscal da obra, tem tudo. Agora lá tem tudo. O
o arquiteto dá essas diretrizes, né, André? Também. Eu acho que quando você tem não é só uma união, mas você tem uma harmonia entre engenheiro e arquiteto, a obra vai fluir melhor. Porque a gente não está aqui para a gente, como é que se diz? Ser melhor do que ninguém. Ser melhor do que o engenheiro. Mas também a gente está aqui para dizer que a gente é necessário. Exatamente, para a gente dizer que é necessário. E é muito importante. Então, nessa experiência do nosso escritório em relação à retrofit, nós temos bastante interação com o engenheiro. A primeira coisa que a gente chega e diz, olha, a gente está aqui para se ajudar. Então, vamos caminhar juntos para que a obra... Porque a satisfação do nosso cliente é o quê? É a divulgação do nosso trabalho. Gente, vou deixar aqui os contatos da doutora Andréa no vídeo, no final do vídeo, para que vocês mantenham contato com ela. E eu super avalizo o trabalho dessa pessoa, que é fantástico. Doutora Andréa, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço um prazer o convite. Grande. Assim, é um tema super relevante. É um tema que a gente poderia passar aí tardes e mais tardes conversando. Sim, é verdade. Foi um prazer, meu amor. Muito obrigada também. Tchau, gente. Até a próxima. Às ordens.